Senhoras e senhores, em primeiro lugar, tudo bem com vocês? Em segundo lugar, o assunto do vídeo de hoje, a luta pela conquista de direitos pelos cidadãos. Para começar, é preciso diferenciar três tipos de direitos básicos: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Os direitos civis são aqueles relacionados às garantias das liberdades individuais, a liberdade de expressão, a igualdade perante a lei e a segurança. No Brasil, eles estão definidos no artigo 5º da Constituição. Já os direitos políticos são aqueles relacionados ao sistema político e ao governo da sociedade, como o direito de votar em representantes, ser votado, ter o sigilo do voto respeitado e o poder para criar partidos políticos. Os direitos sociais são aqueles relacionados à educação, saúde, moradia, previdência social, assistência aos desamparados, proteção à infância e aos idosos. Historicamente, estes direitos não surgiram ao mesmo tempo. Primeiro, no século XVIII, os direitos civis se estabeleceram como os grandes ideais do movimento iluminista. Só nos séculos XIX e XX que os direitos políticos foram expandidos e garantidos a toda a população adulta nas democracias liberais. Os direitos civis muitas vezes são englobados pelos chamados direitos humanos, mas isso não quer dizer que eles sejam a mesma coisa. Enquanto os direitos humanos têm uma abrangência internacional, que é defendida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em 1948, os direitos civis têm limitações nacionais. Assim, eles só podem ser definidos por um Estado ou país, para que sejam válidos dentro do seu território. Mesmo assim, a proximidade cultural que existe entre os países faz com que eles compartilhem vários princípios e liberdades individuais, que, ao serem tornados leis, constituem os direitos civis. Claro que isso não é uma regra. O casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, é legalizado em países como o Brasil, Argentina e Uruguai, mas é proibido nos vizinhos Bolívia, Peru e Venezuela. A existência desses diferentes tipos de direitos em todas as sociedades é uma tarefa complexa que envolve a participação tanto do governo quanto da população. O movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos exemplifica isso. Os negros foram escravizados nos Estados Unidos desde o século XVII até o século XIX, com o fim da Guerra Civil. A escravidão foi a base da economia dos Estados do Sul e marcou profundamente as relações sociais nessa região. Todavia, a situação legal dos negros permaneceu por longo tempo inferior à dos demais cidadãos. Várias leis estabeleciam restrições à população afro-americana, como o direito de votar e o casamento interracial. Além disso, essas leis determinavam a criação de instalações separadas para brancos e negros em estabelecimentos comerciais e até nas escolas e transportes públicos. Essa situação só foi oficialmente alterada através da Lei dos Direitos Civis de 1964 e da Lei dos Direitos ao Voto de 1965, ambas promovidas pelo presidente Lyndon Johnson, do Partido Democrata. Elas asseguraram o fim da segregação racial em espaços públicos e o voto universal, independente do nível educacional ou condição social. Essas determinações, entretanto, foram precedidas por um amplo movimento de defesa dos direitos civis situada entre 1954 e 1968. Tudo começou em 1º de dezembro de 1955, quando a costureira negra Rosa Parks, na cidade de Montgomery, no Alabama, se recusou a levantar para que um branco se sentasse em seu lugar no ônibus, sendo presa por isso. Por esse ato de rebeldia contra a lei que obrigava que os bancos da frente ficassem liberados apenas para pessoas brancas, enquanto que os bancos do fundo eram destinados apenas às pessoas negras, Rosa Parks acabou sendo presa, julgada e condenada. Com isto, vários atos organizados por lideranças negras e com apoio de brancos foram realizados para boicotar o transporte público de Montgomery, que quase foi à falência em virtude disto. Foi por conta disto que teve início a luta pelos direitos civis dos negros dentro dos Estados Unidos, já que muitas outras lideranças e muitos outros movimentos passaram a surgir. Um dos mais importantes líderes do movimento de defesa dos direitos civis foi Martin Luther King Jr. King era um pastor protestante pacifista e adepto das ideias de desobediência civil de Mahatma Gandhi.
A partir de 1963, devido à sua participação em vários protestos não violentos nos Estados Unidos, ele passou a fazer parte do programa de contra-inteligência do FBI. Os agentes do FBI o investigavam por possíveis laços comunistas, chegando a ameaçar tornar público suas supostas relações extraconjugais. Antes de sua morte, King estava planejando uma ocupação de Washington, que seria denominada a Campanha dos Pobres, quando ele foi assassinado em 4 de abril de 1968, em Memphis. Sua morte causou forte reação e foi seguida por manifestações em várias cidades dos Estados Unidos. O ato mais famoso de Martin Luther King ocorreu no dia 28 de agosto de 1963, em Washington, quando ele proferiu o famoso discurso I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho, para milhares de pessoas que ocupavam a esplanada do monumento a Washington. Em uma das partes mais empolgantes e reproduzidas desse discurso, ele afirma: Eu tenho um sonho de que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos de escravos e os filhos de ex-donos de escravos poderão sentar-se junto à mesa da Irmandade. Tenho um sonho de que um dia até o estado do Mississippi, um estado desértico que sufoca no calor da injustiça e da opressão, será transformado em um oásis de liberdade e de justiça. Eu tenho um sonho de que meus 4 filhos viverão um dia em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo teor de seu caráter. O sonho de que um dia o estado do Alabama, cujo governador tem hoje os lábios pingando palavras de rejeição e anulação, será transformado numa situação em que meninos negros e meninas negras poderão dar as mãos a meninos brancos e meninas brancas e caminharem juntos, como irmãos e como irmãs. Outra importante liderança do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos foi Malcolm X. Porém, diferente de líderes como Martin Luther King, ele queria a separação total entre negros e brancos, com a independência econômica e a criação de um estado autônomo para os afro-americanos. Depois de ser preso por roubo em 1946, Michael Little passou a ter contato com os ensinamentos de Elijah Muhammad, líder do grupo Nação do Islã, convertendo-se a essa religião. Ele trocou o nome Little por X, dizendo que o X significa a rejeição do nome de escravo, Little, e a ausência de um nome africano para ocupar o seu lugar. Diferente de Martin Luther King, Malcolm X defendia que a violência deveria ser usada pelos negros como um método de autodefesa. Ele considerava o método da não-violência ineficiente. Também chegou a acusar King de se submeter aos brancos, tentar subjugar os negros e fazer com que eles não se defendessem. Em seu discurso mais famoso, ele criticou a Marcha sobre Washington, dizendo que esta foi um movimento manipulado pelo governo com a ajuda das lideranças negras. Nesse mesmo discurso, que ficou conhecido como Mensagem a Grassroots, ele procurou descrever a diferença entre a Revolução Preta e a Revolução do Negro, sendo que a primeira era violenta e a última não violenta, e por isso considerada por ele uma farsa. Em 1964, Malcolm X foi banido da Nação do Islã devido a divergências políticas entre ele e o líder. Poucos meses após fundar seu próprio grupo, a Organização da Unidade Afro-Americana, Malcolm X foi assassinado por 3 membros da Nação do Islã em 21 de fevereiro de 1965.